Bom dia, galerinha. Tudo bem? Vamos começar nossa aula de espanhol e hoje a gente vai retomar aquele vídeo que vocês assistiram, que fala sobre cuerdas. Quem se lembra aí? Quem lembra? Vamos começar? Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así. A gente vai estudar um vocabulário hoje, onde a gente vai explorar os adjetivos e aproveitar e falar um pouco sobre esse filme que vocês assistiram, né? Cuerdas. A gente trabalhou em espanhol, porque ele é todo legendado, mas a fala, a parte que vocês ouviram é em espanhol. E depois a gente trabalhou em redação, beleza? Olha só, primeiro, o que é Cuerdas? É um curta-metragem, ou seja, um filme pequeno, de animação que foi feito na Espanha e foi escrito e dirigido por Pedro Solís Garcia. Sabe quando? Em 2013. O filme é tão lindinho, que recebeu o prêmio Goya de melhor curta-metragem de animação em 2014. A curta-metragem conta a história de uma menina que se tornou amigo de um menino. Vocês não sabiam o nome, né? Ficaram me perguntando, pois agora saibam. O nome dele é Nicolás e que ele tinha paralisia cerebral. Eu vou perguntar, viu? O nome dela e o nome dele lá na nossa prova. Aqui, pessoal, a gente tem um texto lá do livro de vocês, na página 125. Vão lá buscar o livro? Pegaram? Beleza. Abram na página 125. Como eu disse, a gente vai trabalhar com os adjetivos que a gente já vem trabalhando lá da primeira unidade e também um novo assunto. O novo assunto é chamado gerúndio, que é esse uso desse verbo, mas eu vou explicar mais para frente. E também no caso das perífrases verbais, que é quando você usa esses dois verbos. Mas isso aqui eu vou explicar mais nos próximos slides, certo? No de hoje, nesse slide de agora, a gente vai trabalhar a questão dos adjetivos. Por exemplo, tem adjetivo que tem um sentido além do que vocês já estudaram. Por exemplo, a palavra listo, que vai aparecer aqui, né? Daqui a pouco eu mostro, que vocês já aprenderam listo como inteligente. Achei. Vocês já aprenderam a palavra listo como a ideia de inteligente. E aqui vocês vão aprender outro sentido dessa palavra listo, com a ideia de pronto, está preparado, está no ponto, beleza? Então vamos ao texto. Uma professora pede a seus alunos uma tarefa de casa, né? Para eles fazerem assim no final de semana. Ela pede o seguinte: busca notícias raras em revistas ou internet. O que foi que ela pediu? Pediu que eles procurassem notícias, olha a palavra, raras. Marque aí no livro de vocês. Rara. O que é raro para vocês? Em português, raro é uma coisa valiosa. Mas em espanhol, rara quer dizer estranha. Viram que diferente? Pois é, ela pede que eles encontrem, pesquisando em revista, aqui pesquisando na internet, notícias que eles considerem estranhas. Então, veja o primeiro texto, que Teresa, em espanhol você vai dizer Teresa, encontrou. Acompanhe. Isto não pode ser verdade? Primeiro ponto. Observe que o ponto de exclamação está de cabeça para baixo no início da frase e normal no final. Isso vocês já aprenderam, eu estou só revisando, tá? Isto não pode ser verdade, isso não pode ser verdade. Aí, por que aqui está entre aspas, crianças? Porque ela está citando algo que ela leu. Ou seja, ela está reproduzindo algo que ela viu em algum lugar, ou numa revista, ou na internet. Então, mostra que essa ideia aqui, ela está expondo, entre aspas, não é uma ideia dela, e sim algo que alguém disse em algum lugar, beleza? Então, vamos lá. Em uma cidade europeia, estão construindo um cemitério no último piso de um grandioso centro de compras. Olha que coisa estranha realmente, gente. Que uma cidade europeia estão construindo um cemitério. Aonde, gente? No último piso de um grandioso centro de compras. O que é um grandioso centro de... a palavra grandioso, né, com adjetivos, esqueci de ir marcando os adjetivos. O que é um centro de compras? É um shopping. Imagina você ir para um shopping e ter um cemitério lá no último piso. Que loucura, é muito estranho realmente. É muito raro, de fato.
Según los idealizadores del proyecto, los obreros están trabajando día y noche para que todo esté listo antes del fin deste ano. Segundo os idealizadores do projeto, os operários, a palavra obreiro significa operários, estão trabalhando dia e noite para que tudo esteja pronto antes do fim desse ano. Muita gente já está reservando suas plazas nesse jardim cerca del cielo. Então, muita gente já está reservando suas plazas, quer dizer, seu cantinho, seu lugar, nesse jardim perto do céu. Por esse ângulo, né, que o cemitério fica ali perto do céu, porque tá no último piso, até interessante. Porém, gente, quero chamar a atenção aqui para vocês, que eu já ia esquecendo também. Veja, ó, está reservando, está haciendo, esse é o nosso assunto de hoje, tá? Além dos adjetivos, esse é o principal assunto. Depois eu vou explicar melhor o que é isso. Estão haciendo, está reservando. Vamos ver o texto de Pedro? Vamos lá? A professora pediu, né, que os alunos pesquisassem alguma coisa estranha e Pedro achou o seguinte. Essa é a notícia mais rara que encontrei. Em uma cidade argentina, um médico chino, olha, a palavra chino, a palavra argentina, na verdade, são adjetivos que fazem referência ao quê? À origem, de onde eles são, né? A gente chama de adjetivo pátrio. Você nasceu em Jacobina, você é jacobinense. Você nasceu na Bahia, você é baiano. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro. São adjetivos pátrios. Aqui, Argentina, quem é da Argentina. Chino, quem é da China. Ok? Está tratando as enfermidades. Olha aqui, ó. Está tratando, que é o assunto do gerúndio que nós vamos trabalhar hoje. Las enfermedades de la gente con consumo hecho de verduras, cocidas e frutas rojas. Foi o que foi dito. Olha que notícia mais estranha eu encontrei, Pedro disse. Numa cidade argentina, um médico chinês está tratando as doenças do povo com suco feito de verduras cozidas e frutas vermelhas. Todavia, marquem essa palavra e aprendam, a palavra é ainda. Todavia significa ainda. Repito. Todavia significa ainda. Então, ainda não estão comprovados, olha aqui, estão comprovados, que é a parte do gerúndio, assunto de hoje, ainda não estão comprovados os resultados dessa medicina, pero alguns médicos da região estão fazendo uma investigação sobre isso. Então, olha só, resumindo, Pedro achou essa notícia que fala que em uma cidade da Argentina, um médico chinês está tratando doenças do pessoal, do povo dali, somente usando o que, gente? Um suco feito de verduras cozidas e frutas vermelhas. No entanto, não existe nenhum resultado assim comprovados pela medicina, né? Mas estão fazendo uns testes, uma investigação se isso realmente é válido ou não. Ainda na página 125, a gente tem mais uma notícia que agora quem achou foi Arturo, outro aluno dessa classe, e ele disse o seguinte: La notícia é estupenda. Grifem a palavra estupenda, que é um adjetivo, que eu quero que vocês aprendam, que significa sensacional, maravilhoso. Então, qual foi a notícia que Arturo encontrou e que ele considera como maravilhosa? Essa que está aqui entre aspas, ó. Verifiquem. Começa aqui, termina aqui. Um músico estadunidense vende um de seus riñones por $1 milhão para comprar-se uma guitarra elétrica que pertenceu a Jimi Hendrix, o guitarrista mais famoso da história do rock. Qual foi a notícia, gente? Que um músico americano, estadunidense, que nasceu nos Estados Unidos, mais um adjetivo pátrio, né? Ou seja, um americano, vendeu um dos seus rins. Por quanto, gente? Por $1 milhão. E ele queria esse $1 milhão para quê? Para comprar uma guitarra. Preste atenção, crianças, que a palavra guitarra significa violão. Mas, quando você diz guitarra elétrica, passa a ser a guitarra que você já conhece mesmo, tá bom? Guitarra, violão. Guitarra elétrica, guitarra. Valeu? Então, ele vendeu um dos seus rins para comprar o quê? Para comprar uma guitarra.
Por quê? Porque ele considerava muito o dono dessa guitarra, que quem era? Jimi Hendrix, que é o nome do artista, né? El cantante, dono da guitarra. Ele guitarrista mais famoso da história do rock. Então, quem é o guitarrista mais famoso da história do rock? Jimi Hendrix. Voltando para a página 124, tem esse textinho aqui que foi Ana que pesquisou. Ana disse assim: essa é uma notícia verdadeiramente buena. Olha o adjetivo buena, aqui estupenda. Aqui ele fala assim, rara, são adjetivos que a gente está trabalhando hoje, beleza? Então, o que foi que a Ana achou? Ela achou o seguinte: em uma pequena cidade brasileira é um adjetivo pátrio que nasce no Brasil, brasileiro. Em espanhol, a gente fala brasileña. 3 panadeiros que estavam em paro, grifem essa palavra paro, significa em greve, assim um ano. No caso dele, ele não estava em greve, né? No caso dele, estava desempregado mesmo. Há um ano, agora estão trabalhando contra a fome das crianças da cidade, de la ciudad. Formaram uma cooperativa e estão produzindo 500 panes artesanais diariamente, só com ingredientes donados pela gente. Foi o que ele disse. Que uma pequena cidade do Brasil, uma pequena cidade brasileira, 3 padeiros que estavam desempregados por um ano, hoje estão trabalhando contra a fome de crianças da cidade. O que eles fizeram? Eles formaram uma cooperativa, né? E estão produzindo 500 pães artesanais diariamente, somente com ingredientes que são o quê? Donados, ou seja, donativos, como donativos. Para quem? Por toda a gente. Então, pessoal, na página 126, vocês vão responder as perguntas que vem aí referente a esses textinhos que nós terminamos de ler. Então, eles perguntam assim, na primeira questão, letra A. O que está ocorrendo na cidade argentina? O que perguntou? O que está acontecendo na cidade argentina? Aí vocês vão escrever como? Vocês podem olhar do jeito que está lá, entre aspas, e copiar aqui. Moleza, assim. Um médico chino está tratando as enfermedades de la gente com um suno hecho de verduras cocidas e frutas rojas. Muito simples, não? Aí depois na letra B. E o que está passando em Estados Unidos? Copia de lado o texto. O músico está vendendo um de seus riñones e assim sucessivamente. Não é fácil? Já na página 127, vejam aí essa tirinha. Então, essa tirinha é uma vinheta de Quino. Vocês lembram de Quino? Aquele autor de Mafalda? Então, ele fez essa vinheta. E olha só, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que identificar o que está sendo pedido aí. Vocês vão olhar a gravura e vocês vão ter que achar onde cadê o menino que está chorando? Aí tem assim no livro de vocês, na letra A. Identifica um ninho chorando. Identifica um ninho chorando. Cadê essa criança chorando, gente? Vocês vão achar e vão colocar letra A. Acharam? Cadê, gente? Eu não achei no meu. Ah, achei. Tá aqui, ó. Tá vendo? O menino chorando. Aí vocês pegam no desenho e colocam letra A. Aí vem a letra B. O ninho echando al suelo al contenido de um bolsillo. O que o menino está jogando no chão, algo que tem na bolsa, olha. Tá vendo? Ele jogando no chão. Aqui está a letra B. Depois na letra C. Um chico pegando-lhe a seu companheiro. Olha a palavra pegando-lhe. Pegando-lhe significa batendo. Então, uma criança batendo ao seu colega. Cadê ele? É a letra C. Onde está? Procurem aí. Eu já achei. E vocês? Tá vendo aqui? Letra C. Então, coleguinha batendo no outro colega. Vocês identificaram. Na letra D, uma monja e um enfermeiro llevando-se a la professora. Cadê a letra D? Procurem. Eu vou deixar vocês acharem. Não vou ensinar, não. Hã? Acharam? Onde está a letra D? Cadê a letra D? Eu não achei ainda também. Peraí. Ah, sim. Tá aqui, ó. Como é a mesma frase? Uma monja, a freira, e um enfermeiro, que
Aqui tá o enfermeiro. Levando o quê, gente? Levando a sua professora. A professora no meio dessa bagunça ficou louca, 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 louca. Olha a cara dela, tá vendo? Muito louca. Também, olha a bagunça. Quem aguenta? E aí na letra E tem um chico haciendo da vueltas la zapatilla. Cadê a letra E? Achem aí a letra E. Esperar vocês acharem, porque eu já tô mostrando tudo, não vale. Vocês têm que achar alguma coisa sozinhos. Acharam? Eu não vou mostrar, não. Tá aqui, né? Ele brincando com seu tênis. Aí está. E a letra F, um chico pisando no globo terráqueo. Um garoto brincando ao pisar no globo, né? Ok. Dos companheiros lutando sobre a mesa. Dos companheiros lutando sobre a mesa. O ninho balanceando-se na lâmpada. Tá fácil essa. Que bagunça é essa sala. Que bagunça. Sabe como é que a gente fala bagunça em espanhol? Um lío. Um lío. Sim. Aí eu falei, agora falta só dois. Faltam dois. Quais são? Um ninho haciendo pis em la pared. Gente, você sabe o que é fazer pis em la pared? Hã? Alguém sabe? Digam aí, tô esperando. O que é fazer pis em la pared? Letra I. Acharam? Vou deixar que vocês descubram o que é. Fazer pis em la pared. Acharam? Olha só. Depois que vocês colocarem um ninho acendo pis em la pared, vamos pro próximo. Um chico queimando papel. Aqui, ó. Um chico queimando papel. E aí, gostaram dessa atividade de buscar? Sim, eu esqueci de falar do pis. Tá aqui, ó. Pis, que significa fazer xixi. Fazer pis. Letra I, aqui. Tá certo? Acho que eu pulei essa parte. Página 128 do livro de vocês, a gente vai continuar identificando ações. O que eles estão fazendo? Então, tem letra A. Primeiro tem a questão 4, observa as fotos, leia as frases, relaciona-las. Ou seja, olha as fotos, leia as frases e faça essa relação. Tá lá embaixo a relação. Acharam? Letra A tem assim. Estão jogando ao futebol. Qual dessas gravuras mostra que estão jogando futebol aqui? Nesse quadrinho, vocês vão colocar a letra A. Na letra B, estão jogando al baloncesto. Aonde é que eles estão jogando a baloncesto? Aqui, letra B. Está leyendo. Onde tem criança lendo? Leyendo, letra C. E por último, está vendo uma película em la tele. Aqui, está vendo um filme na televisão. Na página 131, a gente vai agora falar de uma forma mais específica com relação ao assunto de hoje. Qual é o assunto de hoje? Gerúndio. Então, tem primeira questão aí onde pede ler comic. Vamos ver? Acompanhem com a professora, por favor. Todo mundo está acompanhando? Vamos lá. Tem assim. Meu amor, que estás pensando? Já quero que vocês marquem aqui, ó. Estás pensando. A gente tem o verbo estar e a gente tem o verbo pensando no gerúndio. Lo mesmo que vos, mi palomita. Então, ela fala pro namoradinho, meu amor, o que é que você tá pensando? E o namoradinho responde, o mesmo que você, minha palomita. Palomita, crianças, vem da palavra paloma. Paloma é uma pomba, então é minha pombinha, palomita. E aí, ela reage muito, muito mal, dá um tapa nele. E aí, chama ele de cerdo. O que é cerdo? Quer dizer porco. E por que aconteceu isso, gente? Por que ele chama todo carinhosinho ela de pombinha e aí ela fica chateada? O que vocês acham? Primeiro ponto. Lá vamos respondendo. Na letra A.
La expresión que estás pensando se refere a uma ação que ocorre, ok? A gente já marcou aqui, ó. Que estás pensando, não marcaram? Então, essa ação ocorre no momento da pergunta, em um momento anterior à pergunta ou em um momento posterior à pergunta. Qual é a resposta, gente? A primeira opção. Então, essa expressão que estás pensando se refere a uma ação que ocorre no momento da pergunta. Na letra B, tem o seguinte. Para expressar essa ideia temporal, se utilizaram todos os verbos em presente, um verbo em presente e outro em gerúndio, ou os verbos em infinitivo. Qual vai ser a resposta? A gente vai começar a trabalhar com esse assunto. Então, a professora já vai ensinar qual é a resposta agora. Por quê? Porque no próximo slide eu já explico o assunto. Vamos lá? Qual é a resposta? Vocês vão marcar na segunda opção, que é um verbo no presente e outro no gerúndio. Aí eu pergunto a vocês o seguinte. Por que essa menina ficou tão chateada e deu um tapa no namorado, gente? Porque provavelmente ela estava pensando em algo assim, por exemplo, ela devia estar pensando, ele deve estar me traindo. Um exemplo, pode ser outra coisa. Ele está me traindo. Aí ele vai e responde, eu estou pensando naquilo que você está pensando. Então, meio que confirma que ele estava traindo ela, entendeu? Só que, na verdade, ele não sabia o que ela estava pensando. Aqui está o assunto de hoje, gerúndio, tá? E o que é o gerúndio? Gerúndio indica uma ação que ainda está em curso, ou que é prolongada no tempo. Então, ela transmite assim, uma noção de duração, de continuidade de ação verbal. O gerúndio, na verdade, é uma das formas nominais. Existem 3 formas nominais, né? O infinitivo, o particípio e o gerúndio. E hoje a gente vai trabalhar somente com o gerúndio. Eu já expliquei que o gerúndio traz essa ideia de duração do tempo, uma ação prolongada, mas como é que a gente forma o gerúndio? É muito fácil, preste atenção. Todo verbo que terminar com AR, lembram, existem 3 conjugações. Os terminados com AR são da primeira conjugação, os terminados com AR são da segunda conjugação e os terminados com IR são da terceira conjugação. Lembram? Então, todos os verbos terminados com AR são verbos da primeira conjugação. O que acontece? Eu vou tirar essa terminação, tá vendo aqui de vermelhinho? E vou colocar esta terminação, ando. Então, quando eu passo o verbo para o gerúndio, eu tiro o AR e coloco o ando. O hablar vira hablando. O cantar vira cantando. O rugar vira rugando. Não é fácil? Então, qualquer verbo terminado com AR, eu tiro o AR e coloco o ando, virou gerúndio. E da segunda conjugação, que são os verbos terminados com ER? Eu vou tirar o ER e vou colocar o iendo. Então, fica como? O verbo beber, eu tiro esse ER e coloco o iendo, vira bebiendo. Correr, eu tiro esse ER e coloco o iendo, vai ficar corriendo. O B, eu tiro esse ER e coloco o iendo, vai ficar viendo. E por último, nós temos o verbo, os verbos da terceira conjugação, que são aqueles terminados com IR. O que eu faço? Eu tiro essa terminação e coloco yendo. Então, bebi, eu tiro o IR, vai ficar bebiendo. Escrevi, escrevendo. Abri, abrindo. Só para resumir, percebam que a terminação do gerúndio da segunda conjugação é exatamente igual da terceira conjugação. Perceberam? É molezinha, não é? Então, resumindo, o gerúndio, né, traz aquela ideia de uma ação que ocorre naquele momento da pergunta e traz uma ideia de prolongação da ação, ok? Segundo ponto, os verbos da primeira conjugação são os verbos que terminam com AR. Para esse, a gente vai trocar o AR pelo ando. Vai ficar como? Hablar, hablando. Amar, amando. Cantar, cantando. Bailar, bailando. Todos terminados com AR, vocês vão fazer desse jeito. Aprenderam? Vamos para a segunda. Os verbos da segunda conjugação são aqueles terminados com ER. Todos eles terminados com ER. O que é que você faz? Você troca o ER pelo iendo. Por exemplo, comer vira comendo. Aprender vira aprendendo. Beber vira bebiendo. Beber vira bebiendo. Aprenderam? Legal. Vamos para a terceira conjugação.
Na terceira conjugação, são os verbos terminados com o IR. Eu tiro o IR e coloco no lugar o IENDO. Por exemplo, sali vira saliendo. Escrevi, escrebiendo. Parti, partindo. Gente, ó, chama atenção que os verbos da segunda e da terceira conjugação, a terminação é igual, ó, presta atenção. Da segunda é com ER e da terceira é com IR. Porém, no gerúndio, quando você faz essa troca, ele é igual. Tanto para o ER é iendo, quanto para o IR é iendo. Vocês sabiam que há verbos que têm um gerúndio regular? Isso. Por exemplo, os verbos que têm duas vogais dobradas. O que é ter vogal dobrada? Por exemplo, o E e depois o E de novo. Isso é vogal dobrada, certo? Quando isso acontece, você não pode colocar igual como a gente viu lá embaixo, lá em cima, perdão. O iendo, o que você vai fazer? Você vai trocar esse I pelo Y, vai ficar legendo. Não vai ficar leyendo, vai ficar como? Legendo. Então, vejam, ler vai ficar legendo. Crer vai ficar credendo, certo? Ok. E se for o mesmo, for terminado com IR, por exemplo, o ir, certo? O ir significa fugir. Você sabe que eu tô falando de ir? H-U-I-R. No livro de vocês, na página 131, tem aí um quadrinho verde no lado. Dá para vocês acompanharem por esse aí, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. O I significa, esse I aqui significa fugir. Como ele termina com IR e é terminado por uma vogal, tá vendo aqui? O que acontece? Acontece que vocês vão trocar esse I por um Y. Aí vai ficar como? O I, huyendo, morri, muriendo, desci, diciendo, diminuir, diminuindo, oí, oyendo, dormir, dormindo, servir, servindo e indo. Vocês têm que estudar esse quadrinho aí do lado, tá? Para ver quando vai acontecer essa possibilidade de troca do Y no lugar do I, tá certo? Precisa sentar e estudar esse quadrinho aí do lado da página 131. Vamos ver se vocês estão craques? É o seguinte, vamos lá. Verbos no gerúndio, o que é que a gente faz? A gente pega, tira a terminação e coloca a terminação. Quando for da primeira conjugação, a gente coloca ando. Quando for da segunda conjugação, a gente coloca yendo. Quando for da terceira conjugação, a gente coloca iendo. Repetindo. Primeira conjugação são aqueles terminados com AR, certo? Eu tirei o AR e coloco ando, então. Hablar, hablando. Mirar, mirando. Amar, amando. Bailar, bailando. Ok? Agora, da segunda conjugação são aqueles terminados com R. O que eu faço? Iendo. Aprender, aprendendo. Comer, comendo. Beber, bebendo. Beber, bebendo. E os da terceira conjugação são aqueles terminados com IR, que vai ter a mesma terminação da segunda, ó. Iendo, iendo. Iendo, iendo. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Então, bebi, bebendo. Decidi, decidindo. Parti, partindo. Fizemos aqui nossa revisão desses que são regulares. Mas a outra parte do assunto é chamado perífrase verbal. O que é uma perífrase verbal? É quando a gente usa assim dois verbos para trazer uma única ideia, tá? E eles expressam assim, uma progressão, uma continuidade da ação. Tipo, me estou acercando. Eu tenho um verbo estar e depois eu tenho um verbo acercando. O verbo acercando está no gerúndio, ó. Ando, hablando, mirando, acercando. E neste momento está tocando lá a guitarra. Veja, está e tocando. Tocar, tocando. Hablar, hablando. Mirar, mirando. Então, quando eu uso esses dois verbos juntos nessa situação, eu chamo de perífrase verbal. Tá vendo aqui os dois verbos juntos nessa situação? Eu chamo de perífrase verbal. E aqui embaixo, ó, estão escutando. Dois verbos juntos nessa situação. O verbo estar mais o verbo no gerúndio. Eu formei o quê? Perífrase verbal. Los niños estão crescendo, ó. Dois verbos juntos. Perífrase verbal. Resumindo, o que
gerúndio, crianças, é uma forma pessoal do verbo que se constrói com a terminação iendo e ando. Não é isso? O gerúndio a gente pode usar como verbo, fazendo referência a uma ação que está em desenvolvimento, acción em desarrollo, ou seja, ação em desenvolvimento, mas também pode ter esse sentido de advérbio. Por exemplo, estou comendo, olha a perífrase verbal, o verbo está e o verbo comiendo no gerúndio. Paula está aprendendo a nadar, está mais aprendendo, uma perífrase verbal. Nós outras estamos preparando, outra perífrase verbal, estamos junto com preparando. Boi cantando e bailando, vai vir junto com o boi. Vamos bolando, o bolando aqui está vindo junto com o vamos. Isso significa o quê? Que eu estou usando os dois verbos juntozinhos, como se fosse apenas uma única ideia. Isso é chamado de perífrase verbal. Para a gente fazer essa perífrase verbal, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pegar o verbo estar, conjugar no presente e depois acrescentar o gerúndio, né? Então, vamos lembrar. O verbo estar no presente é como? Eu estou, tu estás, ele está, nós outros estamos, vosotros estáis, eles estão. E o gerúndio? Se for da primeira conjugação, a gente bota a terminação ando. Então, o hablar, por exemplo, fica hablando. Se for da segunda conjugação, a sua terminação é ER. Então, eu tenho que trocar o ER pelo iendo. Então, por exemplo, comer vira comendo. Se for da terceira conjugação, são os verbos terminados com IR. Eu vou trocar o IR pelo iendo. Então, bibi, por exemplo, fica bibiendo. Gente, se usa para descrever ações que estão em desenvolvimento. Olha só, em espanhol eu falo em desarrollo. Que é isso? Em desenvolvimento. Ou que se repetem com uma frequência, tem uma duração. Então, eu digo assim, Ana está cantando muito bem. Ana já cantou? Ana está cantando? Ou Ana vai cantar? Então, ela continua cantando, essa ideia de continuidade, de frequência, de desenvolvimento. Eu estou comendo muito estes dias. Então, veja aqui, ó, estou comendo, está cantando. Nós temos o verbo estar, mas o gerúndio ele vai ser o quê? Perífrase verbal. Preste atenção, atenção, que existem, tá? Os verbos que são irregulares, que tem lá no livrinho de vocês, na página 131 aí no cantinho, que vocês têm que sentar e estudar, porque fica mais difícil, tá bom? Somente esse quadrinho pequenininho aí dá para vocês sentarem e estudarem. Primeiro tem a regra dos verbos que tem a vogal dobrada, o ER, lembram? Aqui você pega tira o I e bota o Y no lugar. Então, por exemplo, ler vira legendo, oír vira odendo, traer vira tradendo, ir vira agendo. Repita comigo. O I vira yando. Ler vira legendo. Oír vira odendo. Traer vira tradendo. De novo, repitam comigo. Ir, yando. Ler, legendo. Oír, odendo. Traer, tradendo. Beleza? E tem aqueles outros regulares que a gente pega esse E e troca pelo I. Ou então pega o O e troca pelo U e fica assim, ó. Desci, troquei pelo I. Diciendo. Pedi, troquei pelo I. Pidiendo. Dormi, troquei pelo U. Durmiendo. Agora tem um exercício na página 132. Eu vou ajudar vocês a fazerem. Vamos lá, fazendo juntos. Ótimo. Então, vamos lá. Os verbos da primeira conjugação são aqueles terminados com AR. Então, a gente tem que colocar ando, tira o AR e coloca ando em todos. Entenderam? Repetindo. Verbos da primeira conjugação são aqueles terminados com AR. O que é que eu faço? Eu tiro esse AR e coloco ando. Então, vai ficar como? Estudar, estudiando. Empezar, empezando. Trabalhar, trabalhando. Cocinar, cocinando. Dibujar, diburrando. Chamar, chamando. Lembrando que dibujar significa o quê, crianças? Significa desenhar. Também esqueci de explicar o que é empezar, quer dizer começar. Chorar, chorando. Ladrar,
ladrando. Ladrar não é de ladra, não. Ladrar é de latir, ok? Beleza. Lembrando que latir, quando você fala latir em espanhol, quer dizer que o coração está pulsando. Latir é pulsar e ladrar é latir. Repetindo. Latir é pulsar, certo? E ladrar é latir. De novo, latir é pulsar e ladrar é latir. Mas tudo bem, se não aprenderam, a gente com o tempo vai aprender. Importante aprender isso aqui, ó. Trocou a R pelo ando. Eu falei rápido, não foi? Vocês vão pausar e responder no livro de vocês, pra gente passar pra segunda coluna, porque eu não vou esperar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Para a segunda coluna, nós temos os verbos da segunda conjugação, ou seja, aqueles terminados com R. O que eu faço? Eu tiro esse R e coloco yendo. Então, vai ficar como? Saber, sabiendo, ver, viendo, entretener, entreteniendo, beber, bebiendo, hacer, haciendo, correr, corriendo, correr, correndo, caber, cabiendo. Lembrando que a palavra correr aqui com G de gato não significa correr no ato de andar rápido. Sim, e sim significa pegar. Eu corri mi bolso, eu peguei minha bolsa. Ok? Entenderam? Ótimo. Hacer significa fazer. Pausa aí, responde essa segunda coluna, porque eu vou continuar aqui, tá bom? Vou para a terceira coluna agora. Terceira coluna, nós temos os verbos da terceira conjugação, que são aqueles terminados com IR. O que eu faço? Eu tiro o IR e coloco o iendo. Lembrando, crianças, que tanto o R e IR, eles têm a mesma terminação, ó, preste atenção nisso. Tanto o ER como o IR, eles vão ter essa mesma terminação no gerúndio. Preste atenção nisso. Então, vai ficar assim. Escrevi, escreviendo. Parti, partiendo. Conduci, conduciendo. Combati, combatiendo. Lati, latiendo. Presta atenção que esse ladrar significa latir. Então, esse latir não significa latir. Eu digo assim, mi coração late muito fuerte. Ou seja, meu coração pulsa muito forte, bate muito forte. Latir é isso. Sofri, sofrendo. Insisti, insistindo. Corri, correndo. Na página 132, tem assim: utilize o verbo estar no presente e escreva frases que expressam acontecimentos em desarrollo. Eu já expliquei para vocês o que é desarrollo, significa desenvolvimento, lembram? Então, tem assim: ellos e dormir. Agora, ellos estão dormindo. Tu vos estudar. Agora, vos estás estudando. Eu leio. Agora estou leyendo. Vosotros ve la tele. Agora, vosotros estáis viendo la tela. Tele, perdão. Tu e eu trabalhar. Agora, tu e eu estamos trabalhando. Juliana, bailar. Agora, Juliana está bailando. Olha no quadrinho lá na terceira questão. Tem assim. Em espanhol, assim como em português, para falar de acontecimentos em desenvolvimento, se utiliza a perífrase. Qual é a perífrase? Quem é que lembra? Perífrase, perífrase. O verbo está, mas o gerúndio. Lembram disso? Então, a gente conjuga o verbo estar, eu estou, e tu estás, ele está, nós outros estamos, vosotros estáis, eles estão, e coloca o gerúndio, certo? Vamos para a quarta questão, vou ajudar vocês a fazerem. Charla com um companheiro sobre que estão assim nestas personas. É para pedir que teria que ser uma atividade feita na sala, onde vocês iam juntar as cadeiras para fazer essa atividade, mas não é possível. Então, eu vou dizer o que vocês vão fazer. Vamos lá? Beleza. Então, olha só o que ele quer. Depois que vocês conversarem com seus colegas, escreva subtítulos para as fotos a partir das respostas dadas por eles. Não tem essa conversa com os colegas, então vocês vão criar. Vou dar um exemplo. Quem lembra quem é esse jogador? Quem sabe? Quem é? Diga aí para mim, tô esperando. Neymar. Isso. Então, vocês podem colocar assim o título, ó. Neymar está chutando ao gol. Ou então, Neymar está jogando futebol, ok? E essa letra B, como é que a gente vai fazer? Quem sabe quem é essa la cantante? Quem sabe? Lady Gaga. Então, vocês podem colocar como? Lady Gaga está fazendo um show. Isso. Lady Gaga está tendo muita suerte. Enfim.
Na página 136 tem esse poeminha aí, olha, gente. E eu trago porque quero que vocês abram no livro e façam também junto com a professora, beleza? Mas o que eu quero que vocês observem é que todos os versos estão compostos por o gerúndio, né? E eu quero que vocês vocês marquem as terminações aí no livro de vocês. Vamos lá, a professora vai mostrar como fazer e vocês vão fazer juntos. Vamos lá. Bibi la vida. Aqui não tem gerúndio no título, tá? Vou ler primeiro, depois a gente vai marcar. Amando, bailando, compartilhando, dormindo, estudando, filosofando, bebendo, gritando, haciendo, inventando, rugando, lutando, manufaturando, bebendo, negociando, obedecendo, pateando, querendo, revolucionando, sendo, bebendo, trabalhando, unindo, vencendo, xerocopiando, yaciendo, zigue-zagueando, bebendo. O que eu quero que vocês marquem? As terminações, ó. Amar, amando. Bailar, bailando. Compartir, compartilhando. Dormir, dormindo. Estudar, estudando. Filosofar, filosofando. Beber, bebendo. Gritar, gritando. Hacer, haciendo. Hacer, haciendo. Inventar, inventando. Marquem só as terminações. Rugar, rugando. Lutar, lutando. Manufacturar, manufaturando. Beber, bebendo. Negociar, negociando. Obedecer, obedecendo. Patear, pateando. Querer, querendo. Revolucionar, revolucionando. Ser, sendo. Beber, bebendo. Trabalhar, trabalhando. Unir, unindo. Vencer, vencendo. Xerocopiar, xerocopiando. Yacer, yaciendo. Zigue-zaguear, zigue-zagueando. E por último, beber, bebendo. O que eu quero que vocês façam? Além de vocês marcar as terminações aí na página 136, na página 137, tem assim. Qual é a principal característica da letra da canção? Ou seja, qual é a principal característica da letra da canção? Vocês vão responder. A principal característica é a repetição dos verbos em gerúndio. Falando em português, é a repetição dos verbos em gerúndio. Simplesmente todos os verbos estão no gerúndio. Essa é a característica da canção. Na letra B, gente, que sensação isso produz? Hein? O que vocês acham? Traz uma sensação de que você está vivendo aquilo ali constantemente, né? Você está amando sempre, você está dançando sempre, você está compartilhando as coisas sempre. Então, traz essa ideia de duração, de prolongar as coisas, tá certo? Na letra C, é para vocês traduzirem esse poema. Somente isso, ok? Beijos e vou passar o exercício no próximo slide. Vamos lá? Por fim, pessoal, parece muita coisa, mas não é, tá bom? Vocês vão responder no livro, página 124 até 128. Aí parece muita página, mas lembra que tem uns textos, então acaba não tendo tanto exercício assim para fazer. Só parece que tem. O 131 até o 132, se vocês fizerem junto com a professora aqui na videoaula, não vai ter dúvida, não vai ter dificuldade para fazer. E na 136 até a 137, veja, a 136 tem um poema, e a 137 tem a questão 2 e a questão 3. A 3 não precisa fazer porque teria que fazer junto com os colegas. É um trabalho em grupo, então eu já disse a vocês, toda vez que tiver coisa assim para fazer em grupo, então vocês devem ignorar. A letra C é só para fazer a tradução, beleza? E chegamos ao final da nossa aula. Ei, não esqueça de comentar, porque eu vou olhar ali para poder fazer a chamada, tá bom? Um beijo, um abraço, tô morrendo de saudade de vocês e até semana que vem.